A história de Joana está imperdível. Acompanhe e inscreva-se. Henriqueta pergunta para Camila se ela sabe onde Manuel poderia estar. Camila comenta que o rapaz estava ali faz umas horas, mas que já era para estar na cervejaria e pergunta se ele chegou. Henriqueta responde que ainda não. Camila diz que Manuel gostaria de falar algo muito importante para eles. Joana pergunta para Margarida se ela não acha as flores lindas. Margarida afirma que sim e pergunta se a mesma gostam assim ou de girassol. Margarida responde que assim mesmo. Josefina pede para a fotógrafa organizar as flores de maneira correta. Joana conta que os girassóis de sua mãe. Josefina diz que isso é um casamento e a pede que ela coloque mais flores brancas. Josefina fala que sente muita tristeza só de pensar que Jenny possa não estar lá e pede que as familiares tomem banhos sem acabar com as águas quentes. Margarida comenta que sua avó tá mais nervosa do que Jenny. Josefina pergunta o motivo de Felipe estar triste e diz que conhece aquele olhar dele. Felipe fala que está feliz pois Jenny finalmente vai se casar. Josefina pergunta para seu filho o que ele e o pai dele conversaram agora há pouco. Yadira aparece antes da resposta do mecânico. Yadira fala para os familiares que trouxe uma surpresa e dá os parabéns para Josefina e avisa que foi lá para dar uma notícia. Josefina responde que não quer ser grosseira, mas que ainda não é hora de receber visitas. Yadira conta que foi lá para maquiar a filha dela para o casamento. Josefina se surpreende e agradece e pede para seu filho guardar as garrafas na geladeira. Policial deixa um recado para Gabriel na cela. O empresário lê o pedido de socorro de Bruno. Josefina fala para sua filha que ela tem visita. Jenny pergunta quem é. Josefina chama Yadira. Yadira conta para Jenny que foi lá para fazer a maquiagem dela para que ela fique mais bonita do que já está. Jenny pergunta qual será o preço. Yadira comenta que os presentes não custam nada. Jenny fala que aceitara com a condição de que a mesma não a impeça de se casar com Salvador. Jenny diz que era uma brincadeira, e Yadira se assusta e rir. Jenny responde que deseja se sentir muito mais bonita e fala que se não fosse por ela continuaria sendo teimosa com Salvador. Gabriel espera em sua cela nervoso e bastante preocupado com Bruno e fica mais tenso após a luz se apagar. Carlos comenta com Camila que ainda não encontraram Manuel, mas que acharam o automóvel dele em frente da cervejaria, mas sem ele dentro. Camila diz que deve ter sido coisa de Rogério. Carlos fala que o rapaz jamais faria algo para o filho dele por terem o mesmo sangue. Camila diz que Rogério sempre suspeitou dele e fala para Cláudio não tem noção de quem seja Rogério e diz que o salafrário não quer que o filho dele fale mais coisas sobre ele e revela que o vilão contaminou a cervejaria com a bactéria. Carlos pergunta como seria possível isso. Camila responde que Manuel iria falar como testemunha de defesa do julgamento de Gabriel e afirma que Manuel contaminou a empresa por ter sido obrigado pelo pai dele. Manuel pergunta para seu pai o motivo dele estar amarrado. Rogério diz que ele é uma pessoa perigosa e que por isso deve permanecer amarrado. Manuel debocha e fala que isso não é forma de falar com um filho. Rogério responde que ele é um traidor pulguento e não seu filho. Manuel pergunta se para seu pai ser um traidor é ter um modo diferente de pensar do dele. Rogério conta que o rapaz é um traidor por não obedecer o que ele diz e por não ser leal ao apelido dele por ser um foi maior e fala que o mesmo mudou o nome dele para Manuel Rubio. Manuel fala que ele tem uma opinião própria e afirma que está cansado de seu pai pedir o que ele deve fazer. Rogério debocha e fala para Camacho que seu filho e a geração cristal está cansada. Manuel enfrenta seu pai e diz que está muito cansado dele. Rogério diz ao rapaz que se ele está cansado dele da vida também e diz que tem um boleto muito além do que ele sente. Rogério aponta uma arma na cabeça de seu filho. Salvador apresenta Felipe para a licenciada Angelina do Registro Civil. Felipe fala que é um prazer em conhecer ela. Felipe conta que será um prazer em ser cunhado do detetive. Dani comenta com Joana que finalmente a mãe dela vai se casar. Joana fala para a amiga que isso a deixa feliz mesmo com tudo o que está acontecendo. Margarida diz que não vê a hora de Salvador ver a cara de Jenny. Yadira conta que já arrumou a moça. Salvador fala que já era para ter começado e que está apenas esperando umas testemunhas. Felipe pergunta o motivo por já ser a testemunha. Salvador fala para o mecânico que a pessoa já está fazendo a entrada triunfal dela. Henriqueta aparece na festa e Felipe se surpreende. Jenny pergunta aos seus pais como ela está. Ramon diz que a moça está muito linda. Jenny fala que vai chorar diante de tudo. Josefina comenta com sua filha que fez o baque de flores com muito amor para ela. Jenny fala que a ama muito. Josefina responde que ela também.
Joana avisa que a noiva já está chegando. Ramon leva sua filha até o detetive. Salvador agradece o rapaz. Carlos fala que sempre soube que Rogério estava por trás da contaminação da cervejaria, mas que não soube como provar. Camila fala que Rogério fez de tudo para pressionar o filho dele, mas avisa que precisa pedir e avisar uma coisa. Carlos comenta que eles devem falar sobre isso imediatamente para Cláudio para que ele conte tudo ao expediente antes que o juízo, mas alega que se Manuel negar passará a deixar de ser uma prova. Camila conta que é por isso que está preocupada com Manuel. Manuel pede para seu pai abaixar a arma dele e pergunta se ele quer que os capangas dele pensem que é capaz de eliminar o próprio filho. Rogério responde que deixará de ser o pai dele após ele virar as costas para ele. Manuel pergunta o que Rogério estaria falando. Rogério finge que vai eliminar seu filho e debocha dele e pergunta se o homem havia pensado que fosse eliminar ele. Manuel chama o pai de monstro. Rogério afirma que de fato é um monstro e diz que não precisa de uma arma para torturar. Ele fala que vai ensinar a ele ser homem. Rogério começa a dar uma surra de murros em Manuel. Policial abre a cela de Gabriel. Gabriel escuta tudo e fica atento. O policial pede para um detento tentar eliminar Gabriel. Angelina pergunta para Jenny se ela aceita se casar com Salvador. Jenny responde que aceita sim. Angelina pergunta se o detetive aceita Jenny como legítima esposa. Salvador conta que aceita para cuidar e proteger ela. Josefina coloca um laço em volta do casal para fortalecer a união deles e diz que era dela. Felipe avisa ao detetive sobre o anel, todos aplaudem. Gabriel pega o inimigo desprevenido e o pede que ele solte a arma dele. O detento acaba deixando a arma cair. Gabriel chama os guardas e promete eliminar o rapaz. O homem pede para que soltem ele. Gabriel esconde o canivete. Policial aparece pedindo para Gabriel agradecer ele. Angelina pede para Henriqueta e Felipe assinar o documento e diz que precisa das assinaturas deles. Henriqueta e Felipe assinam o documento. Angelina declara ao casal que eles já são marido e mulher. Jenny grita falando que finalmente está casada. Joana dá os parabéns para sua mãe. Viviana pergunta para Amparo se ela sabe alguma coisa sobre Manuel. Amparo responde que não sabe de nada sobre ele. Davi conta que eles estão preocupados por não saber nada sobre ele. Viviana comenta que viu o carro do rapaz do lado de fora da empresa, mas que não chegou a entrar nela. Joana fala para Henriqueta que os noivos já fugiram e que não os culpa. Henriqueta diz à fotógrafa que o filho dela é muito lindo. Joana conta que o menino se parece com Gabriel, mas que é uma pensa que o mesmo não esteja lá. Henriqueta conta que amanhã é o dia do julgamento e que ela deve estar bastante nervosa com isso. Joana afirma que está bastante tensa, mas que só resta rezar para a santa para que tudo se saia bem. Henriqueta diz que tudo ficará bem. Ramon chama pelo seu filho. Felipe pergunta o que seu pai deseja. Ramon pede que ele se lembre do que eles falaram antes. Henriqueta fala para Joana que já precisa ir. Henriqueta agradece a presença da moça e diz que seus familiares gostam muito dela. Henriqueta vai embora, avisa a todos que já está indo. Josefina pede para seu filho ir atrás da moça. Felipe fala que ela já se foi. Memo acaba citando que finalmente a mulher se casou. Josefina conta que sua filha está bem casada. Memo responde que as mulheres daquela casa merecem o melhor. Pacheco se apresenta para Ramon e diz que é policial. Salvador dá as boas-vindas para Jenny na nova casa dela. Jenny fala que o homem é bastante forte por levar ela carregada até a casa dele. Salvador responde que é o mínimo que poderia fazer ao ver ela vestida de branco na frente de todos. Jenny fala que é a primeira vez dela na casa dele. Salvador pergunta para Jenny se ela gostou das rosas. Jenny conta que sim. Salvador leva a esposa em seu quarto e pergunta o que ela achou da surpresa. Jenny comenta que ninguém nunca fez algo tão lindo assim. Para ela, Salvador conta que agora adiante eles terão muitos detalhes para o amor dele se fortalecer. Jenny fala para o detetive que o ama muito. Detetive responde que ele também a ama. Jenny pergunta para ele se desejaria fazer uma sessão de jiu-jitsu. O casal começa a se beijar. Salvador recebe uma ligação da fiscalizadora. Jenny pede para ele atender a chamada, pois deve ser algo importante. Salvador fala que deve ser de Gabriel. Jenny diz que eles mal passou direito um dia juntos na lua de mel juntos para que ele já esteja falando com alguém. Salvador fala para Pacheco que já está indo lá. Jenny pergunta o que aconteceu. Salvador fala que Gabriel deixará de ter uma testemunha a menos caso não dê proteção a ela. Jenny pede para o detetive tomar banho enquanto prepara um café. Salvador fala para a esposa que ninguém pode sair da cama sem dar um beijo um no outro e avisa que essa é a primeira regra deles.
Reni pede para Salvador o ajudar por saber de várias coisas sobre Rogério e diz ter medo que aconteça alguma coisa com ele. Salvador afirma que dará proteção ao rapaz e pede que ele não se preocupe e diz que logo vai pergunta para ele sobre as coisas que sabe sobre Rogério. Amparo aparece nas fiscalizadora. Salvador se surpreende com a presença da moça. Amparo conta que veio denunciar sobre o desaparecimento de seu filho e diz saber que foi o pai dele quem o sequestrou. Camacho fala para uns comparsas que se Rogério foi capaz de fazer aquilo com o próprio filho teria de fazer outras coisas. Cláudio fala que é um ouro nas mãos de Gabriel para o julgamento dele em saber que Manuel recebeu ordens do pai dele para contaminar o lote de produtos da cervejaria. Camila diz que isso só acontecerá se caso Manuel estiver vivo. Cláudio conta que as autoridades estão atrás de Rogério para poder salvar Manuel para que ele possa dar o testemunho dele. Camila fala que seu testemunho também é importante e revela que Rogério a obrigou a falsificar as ações de Francisco deixadas para ela para que ela fosse a favor das propostas dele. Cláudio pergunta se as propostas do vigarista era destruir a cervejaria. Camila afirma que sim. Cláudio avisa que isso pode a prejudicar por ter falsificado documentos e pergunta se a moça tem certeza de que será mais uma testemunha. Camila responde que vai testemunhar sim e de que qualquer maneira seus dias estão contados caso não ajude o empresário. Joana pede para que a santa a ajude a ficar junto de Gabriel novamente. Felipe fala para sua mãe que vai ver seu pai antes de ir e a pede que ela ligue caso alguma coisa aconteça. Margarida comenta com sua mãe que Felipe antes não queria saber nada de seu pai e que agora se preocupa com ele. Felipe fala para seu pai que vai sair e pergunta se ele precisa de alguma coisa. Ramon começa a passar mal e acaba caindo no chão. Felipe fica desesperado e chama por Margarida pedindo a ajuda dela.